e já estará de novo. Vai ser dia 7 de dezembro. E aí, como eu sempre falo, a gente necessita muito desse bazar para dar continuidade aos enxovais de bebê que a gente distribui aqui. Então, é com esse dinheiro do bazar que a gente mantém o ano inteiro, tá? Aí eu conto com todos vocês, dia 7, a partir das 9 horas até as 4 horas da tarde, tá? Tem muita coisa bonita, tudo confeccionado aqui pelas voluntárias da costureira. Equipe que tem muita gente, tá? Então, eu vou fazer uma leitura para vocês do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, a oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constitui também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, por meio da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizade e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade. Teus lobos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Rogando proteção, te rogando amparo, te rogando que nos auxilie nessa caminhada. Nós que ainda somos pessoas tão perfeitas, mas ousamos te pedir que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ampare, que derrame bênçãos de amor, bênçãos
sobre todos nós. Pedimos ainda por todos aqueles que nesse momento estão passando por grandes sofrimentos, por momentos de desespero, que todos possam receber essas vibrações de tanto amor e tanta paz que emanam de Deus, que emanam de Jesus. Queremos também pedir a espiritualidade amiga e benfeitora que esteja conosco nessa noite, nos amparando, nos auxiliando, que possamos, Senhor, sair daqui um pouco melhores do que chegamos. Queremos pedir a esses mentores que intua o nosso palestrante e que dilate o nosso entendimento para que possamos compreender a sua mensagem. Com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, vamos dar início aos trabalhos da noite. E que assim seja. É com grande prazer que a gente recebe hoje Alexandre Martins. Seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite a todos. Agradecer muito a presença de todos. Agradecer o convite a mim estendido para estar aqui hoje, nessa reflexão tão profunda do Evangelho de Jesus. Hoje eu trago um tema muito significativo para a atualidade que vivemos no planeta. A parábola dos talentos. Muito profundo. Nós precisamos refletir sobre essa parábola. E eu pergunto a vocês: vocês conhecem a parábola dos talentos? Tem alguém que não conhece aqui? Que ótimo! Todos conhecem? Que maravilha! Fica mais fácil. Se alguém se inibiu em levantar e falar que não conhece, gente, eu vou dar recitar um pouco mais. Bom, retratar essa parábola é importante. Jesus a contou há mais de 2000 anos. Ele utilizava os costumes da época para fazer aquele povo rude, ignorante, desprovido de intelectualidade entender a sua mensagem. Mas parece que passou 2000 anos e nós ainda não a compreendemos. Não. Porque quantos de nós, em reencarnação e reencarnação, estamos a enterrar os talentos? A gente percebe no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec coloca primorosamente a parábola em um capítulo especial. No capítulo 16. Não foi aleatório. Não. E qual é o capítulo 16? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que Kardec colocou ali? Talentos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Percebe? A riqueza do ensino é muito simples. Basta perguntar: como eu estou utilizando os meus talentos? Para servir a Deus ou a Mamon? Mamon é o Deus da materialidade. Mas antes de adentrarmos na reflexão, eu gosto de interagir com vocês. E a pergunta vai pegar a todos de surpresa. Por exemplo, qual é o seu nome? Cléo. Cléo, qual é o seu talento? E o seu talento? Paciência. Hã? Paciência. Paciência? E o seu talento? Meu talento? Pega, né, gente? É assim mesmo. É de propósito.
Sabe por quê? Há muito tempo atrás, eu olhava para mim e falava assim, gente, não tem talento nenhum. Eu não sei tocar, não sei cantar, não sei jogar bola, não sei. Não tem nada de espetacular. Nada diferenciado. Não tem talento nenhum. Será que é assim? Porque a parábola começa assim: o reino de Deus é como um senhor que, indo viajar para um país distante, chama os seus 3 servos. A um ele confia 5 talentos, a outro 2 talentos e a um talento. Alguém ficou sem talento? Percebe? Ninguém ficou sem talento. A parábola já inicia assim. E o que é interessante na parábola? Esse senhor chama seus servos, confia a eles, baseado nas suas faculdades, nas suas possibilidades. Então, para um foi 5, por quê? Ele tinha capacidade para 5. Para outro foi 2 e para outro foi 1, segundo as suas capacidades. Então é um negócio muito interessante. Quando você identifica na parábola Jesus dizendo assim: o Senhor confia os seus bens. Porque naquela época contada por Jesus, talento era dinheiro e valia muito, cerca de 30 denários, muito dinheiro. Mas hoje para nós, talento é o quê? É a aptidão, a habilidade, o que eu sei fazer, onde eu fui alocado para fazer o que eu faço. É isso. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente fica ganhando nosso talento. Por quê? A gente nivela como Ayrton Senna, Zico, da minha época, Pelé, de outras épocas, não é? Fernando Montenegro, Einstein, e por aí vai, não é? Então a gente faz assim com a gente: minoriza, menospreza o que eu faço. E para Deus, será que é assim? Não é. Então o intuito dessa mensagem hoje, essa reflexão para todos nós, é a gente se posicionar no que eu faço e o que objetivo que eu faço. E para isso vamos servir de um guia modelo melhor que existe: Jesus. Basta você perceber o que eram os discípulos e o que passaram a ser os discípulos, porque Jesus multiplicou os seus talentos. É o que está na parábola. O maior multiplicador de talentos, até hoje, multiplicando talentos. Então, já que ele é o parâmetro, nós vamos pegar o primeiro momento de Jesus nessa multiplicação de um dos seus talentos. Ele tinha vários, onde ele realizou um prodígio. Qual foi o primeiro prodígio dele? Numa bodas de casamento. Na bodas de casamento. E o que fez Jesus? Transformou a água em vinho. Mas ele não transformou em qualquer vinho. Ele transformou no melhor vinho. Porque naquela época ele disse assim: ó, vamos servir o vinho bom, o pessoal vai ficar bem alegre, a gente serve o vinho ruim, que é mais barato. Não. Jesus transformou no melhor vinho. Multiplicou o talento. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? É essa a chamada para nós hoje. Sabe por que ele fez isso? Com um único intuito: servir. Agora, olha o que eu faço, onde eu estou. Eu estou servindo. Percebe como muitos de nós estamos enterrando os talentos na terra? Porque servir fica bem distante dos nossos objetivos. Por isso que para Deus não importa o que você faz, importa o sentimento que você serve. Viu, Neidinha? Você está lá para quê? Há quantos anos você está lá? O que você faz lá?
Entendeu? Eu estou falando para ela que eu sei que ela trabalha. E eu sei que ela está muito tempo. Deus te colocou lá, sabe para quê? Servir. E eu te pergunto, quantas oportunidades de serviço você tem ali? Vou falar por mim, quantas vezes você já me serviu? Percebe? Esse é o fundamento. E a gente está passando da hora de identificar onde eu estou e o objetivo a qual eu estou. Você, por exemplo. Porque se fosse só para ganhar dinheiro, não tinha mais professor no Brasil. Não tinha. Acabou a categoria. E não vai acabar nunca. Por quê? Primeiro que a profissão de Jesus é mestre. É ensinar. Tem um valor muito maior do que o salário que é pago. Para a gente ter noção. Vocês estão entendendo a profundidade? São nuances que nos chegam. Por isso Kardec colocou o capítulo 16. Não tem como servir a Deus sem amor. E eu fui compreender isso na doutrina espírita. Ficou claro para mim. Quando eu olho meus anos de trabalho laborioso, onde Deus me colocou, é perceptível você entender o valor de servir. Quando você leva para uma casa, onde a gente tem assim, não, esse trabalho de casa não é valorizado. Do lar? Profissão, do lar. Não é valorizado. Não. É o lugar menos valorizado. É assim que a gente acha? Por quê? Porque não é remunerado. E para Deus? Pega em termos de multiplicação de talentos. Imagina que um pai e uma mãe pode fazer pelos seus tutelados. Vou falar por mim, meu pai e minha mãe. O homem que eu passei a ser, meu pai e minha mãe. Multiplicação de talentos. Da minha mãe vou citar só um, para vocês entenderem. Pensa num cara que é bom de faxina. Por quê? Porque eu tinha 9, 10 anos, o que minha mãe fazia? Eu chegava da escola, eu almoçava, a minha mãe me colocava para faxinar e me ajudava, me ensinava. Fiquei bom. É isso que se trata. Hoje está assim? Não está. A parábola dos talentos não condiz a realidade das famílias hoje. E estão perdendo oportunidade. Um pai e uma mãe na criação dos filhos. Jesus, o que é que o pai de Jesus fez? Ensinou ele a ser carpinteiro. Trabalhar na carpintaria. Fazer esses bancos. Entendeu? Então é no lar. Que é uma capacidade, é um lugar poderosíssimo para multiplicar os talentos. Agora, a parábola tem algo interessante que serve para a nossa reflexão de hoje. Porque quando o Senhor chama os teus servos e confia a Ele os seus bens, eu te pergunto, de quem é os bens? O Senhor. Não é? É assim, ó. O Senhor ia viajar. Chama teus servos e confia a eles os seus bens. De quem é o bem? É do Senhor. E de quem a gente acha que é os bens? Da gente. Meu Deus do céu! Como eu canto, como eu jogo, como eu faço, como eu aconteço, como eu sou bonito, como eu sou bom nisso. Meu Deus! Que presunção, arrogância. É tudo de Deus, é empréstimos. Para quê? Para dar sentido à existência. E para a gente ter um aproveitamento melhor do nosso tempo na matéria e na reencarnação. Para construir algo, para fazer algo. E para nos livrar dos deslizes e das quedas. É simples assim. Ô Alexandre, então, se tudo isso é de Deus, o que é meu? O que é nosso é simples. É o que eu faço
com o que Deus me deu. E aí tem duas nuances: o bem ou o mal. É seu, pode ficar tranquilo. O bem ou o mal é seu. Você pode ser um bom professor, mas você pode ser um péssimo professor. Você pode ser um bom aluno, mas você pode ser um péssimo aluno. É plantio. Parábola dos talentos. E está em evidência agora na transição. Tanto é que Mateus coloca ela no capítulo 24. Jesus, depois do sermão profético, vai falar da parábola dos talentos. Está lá. Capítulo 24 de Mateus. Está em evidência. E a gente olha para a humanidade e fala assim: meu Deus, o que está fazendo com esses talentos? Você vê cantores talentosíssimos, com letras funestas, pornográficas, sem sentido, não é? Você vê pessoas com vários talentos usando o mal, para queda, enterrando, literalmente. É isso que acontece. É isso. E nós não identificamos que nós temos talentos. Por isso eu de propósito fiquei perguntando: qual é o seu talento? Perguntei para uma mulher um dia, eu falei assim: meu talento é cozinhar. Eu cozinho bem demais. Que maravilha, porque vai ser bom comer uma comida boa. É talento. Fazer um pão de queijo. O que fazer, gente? Fazer bem feito. Fazer para servir. Nós estamos demorando demais a identificar isso. É para servir. Como o mestre fez na boda de Canaã. Tipo, imagina, se você tivesse hoje a capacidade de transformar água em vinho, no melhor vinho, eu ia pensar assim: estou milionário, estou feito. Mas, e Jesus o que ele fez? Para servir. Não pensou no interesse pessoal, no ganho. Percebe? Essa é a diferença. Tanto é que ele curar e fala assim: não fui eu que curei, a tua fé te curou. Servir. Nós estamos demorando demais a entender onde Deus nos colocou, na profissão que eu estou. É para servir. Para servir. Como está no capítulo 16, servir a Deus. E tem muita gente que está servindo a Deus sem saber que está servindo a Deus. Mas também tem muita gente que está servindo a Mamon sem saber que está servindo a Mamon. Sabia? Porque não está identificado com a doutrina espírita e tudo que ela nos traz de clareza. É isso. Então, uma amiga minha esses dias conversando comigo, perguntei para ela isso: qual que é o seu talento? Ela até engasgou. A sua habilidade, a sua aptidão. Eu falei: não, Alexandre, eu não tenho talento não. E a gente ficou um tempo junto, conversando, amenidades, outras coisas, e ela começou a conversar a respeito da área afetiva dela, falando que tinha terminado o relacionamento com o noivo. Ah, meu noivo, Alexandre, ele me traiu 12 vezes. E o que você fez? Alexandre, de coração, eu perdoei as 12 vezes. Aí eu parei: não, peraí. Agora há pouco eu te perguntei qual que é o seu talento. Você falou que não tem. Agora você me fala que você perdoou ele 12 vezes. Você está de gozação, né? Porque vai ter talento para perdoar para lá. Vocês estão entendendo, gente? Talento para perdoar. Porque a gente olha talento, habilidade somente do lado laborial e do lado moral. Então vamos lá para vocês entenderem. Quem foi Edson Arantes do Nascimento? Pelé. Todo mundo sabe. Qual que era o talento dele? Futebol. Servir dando alegria para o povo, com seus dribles, com seus gols, não é? E para Deus, o que vale mais? 1000 gols de Pelé ou 12 perdões? O que a gente mira?
no que dá ibope, no que tem mídia, no que é propagado, no que dá dinheiro, dá título e poder. E a parábola fala: para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, segundo as suas faculdades. A parábola é profunda, gente. 2000 anos se passaram e a gente não compreendeu até hoje. E estamos sempre sendo colocados em posições para multiplicar talentos. Meu irmão, por exemplo, ele é conhecedor de imposto de renda. Todo ano ele faz imposto de renda. Multiplicação de talento. Ele tem conhecimento, eu não tenho. Ele me ajuda. É isso que se trata. É servir. Então, aquele que recebeu 5 do Senhor, multiplicou 5, virou 10. O que Deus confiou 2 talentos, ele transformou em 4. E o que ganhou somente 1, enterrou. Vocês acreditam? Enterrou. Então, na parábola, Jesus fala assim: aqueles que multiplicaram o talento, que devolveram mais, porque tem um acerto de contas. Por isso que o desencarne de muitos é sofrível, porque na hora do acerto de conta, com a consciência, você fala assim: o que eu fiz com o recurso que Deus deu? Meu Pai amado. A gente vai ver isso aqui. E para que se multiplicaram, a parábola Jesus conta: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, estabelecerei muitas outras coisas. Entra no gozo do Senhor. A gente precisa analisar essa passagem da parábola. Porque fostes fiel no pouco, o que Deus nos deu na reencarnação é pouco. Agora, sabe o que é o mais crítico? É que nós estamos caindo no pouco que Deus nos deu para fazer na reencarnação. No pouco. Não é nem muito. Veja que de todos, o que ganhou só um talento é que faliu. Então a gente vê a maioria falindo. E diz assim: porque fostes fiel no pouco, estabelecerei em muitas outras coisas. Entra no gozo do Senhor. O que quer dizer isso? Porque quando alguém confia algo a alguém, é uma questão de relacionamento. De confiar mesmo, não é? Ninguém vai confiar algo para alguém sem ter um relacionamento, sem querer o propósito de um relacionamento. E foi isso que Deus fez. Vou confiar a você a questão do professorado. Tem outro nome, não tem? Magistério. E vamos ver como é que vai sair. Se sair bem, opa, saiu bem demais essa reencarnação. Serviu bem. Serviu o propósito divino. Dá para confiar algo maior para ela. É isso, gente. É isso. É isso mesmo. Quer um exemplo? Kardec. Kardec era professor lá na França. Professor. De várias matérias. Até uma certa idade ele foi ali, ó, certinho, correspondendo. Chegou um certo ponto da sua existência. O que aconteceu? Vão confiar algo maior para ele. Está na parábola. Porque fostes fiel no pouco, estabelecerei muitas outras coisas. Entra no gozo do Senhor. Então a gente vislumbra muito o ganho financeiro, a posição, o título, a imagem, e esquece de focar na vontade de Deus. Não é assim na terra, gente? É o que mais tem. Porque vem coisas muito maiores. Então agora, vamos dar para Kardec, porque ele deu para confiar, ele foi bem como professor,
ali trabalhou com afinco, com dedicação, servindo, cumprindo o seu papel. Vamos agora estabelecer um propósito, a codificação da doutrina espírita. E isso está no capítulo 20 do Evangelho, Obreiros do Senhor, que é o último item, Espírito da Verdade falando, no capítulo 20, trabalhador da palavra, pode ler no seu Evangelho, está lá. Aqueles que não recuarem diante das suas tarefas, é que Deus lhe confiará maiores postos. Então, se você está achando que é pouquinho que você faz, não faz tudo. Não faça isso. Não faça isso. Nunca menospreze. Porque tem muita gente empoderada na terra sendo aplaudida e caindo em desgraça, em abismos. Enquanto tem gente humilde fazendo coisas simples que estão sendo elevadas para Deus. Não faça isso. É de Deus e Ele sabe. Então, enterra o talento. Aí Emmanuel vai nos explicar. Aqui no Ponte a lição chama tendo medo. E tendo medo, esconde na terra o teu talento. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recurso para transitar no mundo como desejariam. Primeiro é um desculpismo. Por que você enterrou o talento? Não sou bonito, não sei fazer, não tenho capacidade, é difícil. E vai com 1000 desculpismos. Não é assim? E recolhe-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Entra no ócio. Entra no ócio. Medo de trabalhar. Tem muita gente que tem medo de trabalhar. Medo de servir. Medo de fazer amigos. Medo de desapontar. Medo de sofrer. Medo da incompreensão, da alegria e da dor. Isso é tão sério que eu estava na casa espírita e a coordenadora dos trabalhos falou assim: gente, por favor, vamos começar os trabalhos aqui. Alguém pode vir aqui na frente fazer a prece inicial? E eu esperando. Acredite, não levantou um para vir aqui. Percebe? Dando um exemplo. É isso? O que mais eu estou apontando? Porque você deve estar com muitas coisas para eclodir na sua existência e você está com medo. Medo de desapontar, de sofrer, de incompreensão, medo da dor, medo de ter que renunciar, servir. Eu vejo muito isso em casa espírita. De vez em quando assim tem convocação. Ó, gente, vai ter um bazar, vai ter isso, vai ter aquilo. Alguém se candidata. Às vezes a mãozinha assim fica assim. E se eu levantar, vai complicar minha vida. Tá? Por trás disso, tantos medos. E Emmanuel vai falar: sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Sabe o que você faz? É para enriquecer a sua existência. Não é o bolso. Não é o bolso. Porque logo a gente está partindo. Logo a gente está voltando. É para enriquecer a existência. Para a gente chegar de lá menos miseráveis. Eu nunca imaginei que eu ia ser parecido espírita na minha vida. Aliás, eu nunca sonhei em ser espírita. Aí veio o Senhor, chamou: pega esse talentinho seu aí, vai lá. Vê se enriquece a sua existência, porque está feia a coisa. E quando eu olho há 15 anos atrás, estava feia. Estava feia. Para servir só a mim, a minha vaidade, o meu prazer, as minhas paixões. Que sentido tem, gente? Meu Deus! E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino,
transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Porque às vezes você atribui tanta falta de recurso para você atingir algo, que você fala assim, não, melhor ficar aqui quietinho na minha preguiça, na inutilidade. Com o talento que você pode fazer muito mais coisas para Jesus e para você. Porque o beneficiado é quem faz. É para isso que Deus nos coloca em cada posição. Gente, deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês estão assim, se alocando na parábola? Vocês estão conseguindo fazer isso? Porque eu estou conseguindo. Eu faço isso com eu. Eu falei, peraí, onde que eu estou lá? Para servir? Eu estou aproveitando meu tempo? Eu estou entendendo um propósito, meu sentido de vida? É isso. E diz Emmanuel, por mais sombria seja a estrada, porque às vezes tem gente que reencarna numa situação difícil, muito difícil, às vezes limitado fisiologicamente, numa condição muito difícil materialmente falando, numa família muito complicada. Nossas reencarnações são várias. Mas por mais sombria seja a estrada a que fostes conduzidos pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Porque o medo não serviu como justificativo aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Servo mau e preguiçoso será lançado nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Assim descreve Jesus na palavra. Não será aceito como justificativo o medo. O que você faz? Quando você vai para o Evangelho, capítulo 7 da humildade, o último item intitula-se Missão do Homem Inteligente na Terra. Lá no último parágrafo, fechando a lição, Missão do Homem Inteligente na Terra, está descrito assim: o homem abusa da sua inteligência, bem como de todas as suas faculdades, e não lhes faltam lições para lhe mostrar que uma poderosa mão pode retirar aquilo que ela mesma deu. Isso acontece variamente. É o que mais acontece. Já o Chico fala, à luz de Emmanuel, quando a justiça de Deus chega até você para acerto de contas, que acerto de contas? Passado. Chegou a hora de espiar. E te encontra trabalhando bem, servindo, ela recua seus passos, sem data prevista de retorno. Está bem? Estava ali já, planejamento certinho, ó. Determinado momento vai te acontecer isso, como iniciação. Mas chega nos encontros, trabalhando bem. Aí, parece que está renovando, está melhorando, deixa quietinho, tá bom. Olha que a misericórdia de Deus. E quando é talento, gente, eu sei que todo mundo, quando eu perguntei qual que é o seu talento, eu não vou perguntar um por um, claro. Talento é nos dado uma certa habilidade, mas é obrigação nossa, responsabilidade, trabalhar. E para entender isso, recorremos àquele jogador de golfe, Tiger Woods. Já ouviu falar já? O maior jogador de golfe do mundo. Eu falei assim, ó, porque é o seguinte, golfe é o seguinte, tem que acertar a bolinha no buraco a quilômetros com um carro. A precisão tem que ser muito grande, né? Ele fala assim, passei a ter sorte depois de treinar 10 horas por dia. Entendeu? Treino. Não dá para parar. Você quer ficar bom em algo? Treino. É assim.
O Haroldo Dutra diz que ele estuda todos os dias. Assim. Mas tem uma mensagem aqui, já encerrando e encaminhando para o final. E a gente precisa ver, antes de entrar, no Brasil ainda há um grande número de desempregados. A situação ainda é caótica, nós sabemos. Mas olha a misericórdia de Deus, né? Vamos supor aí, de 12 milhões de desempregados no Brasil, quantas possibilidades para você desenvolver talentos? Quantos não despertam? A minha irmã ficou desempregada, lamuriou um tempo, chorou um tempo, mas depois despertou o talento. Pense numa pessoa boa com artesanato. E ela faz isso até hoje. Já tem mais de 10 anos. Despertou o talento artesanal nela. Ela nunca imaginou isso. Então, às vezes é um desemprego que vai despertar, potencializando o talento. É uma situação aflitiva na sua vida que vai despertar você a trabalhar na casa espírita. Seja em que função for. Ou se vocês acham que eu cheguei aqui como? Tinha que despertar. E eu trabalhei para a fala a minha vida inteira. Propaganda médica. Aí chegou num ponto, não, meu filho, tá bom. Já propagou muito remédio para o corpo físico. Chegou a hora de você propagar agora o remédio para a alma. E você, o maior doente, necessitado desse remédio, vai ser o primeiro a tomar. Por isso eu agradeço tanto essa casa. E há tantas outras que me dão a oportunidade de tomar esse remedinho do Evangelho, para eu ir me curando aos poucos e aprender a servir. Simples assim. Porque é nessa lição aqui de Leoneli, na obra O Problema do Ser e do Destino, que a gente vai ficar assim, impressionado com coisas que a gente parece simples, tão profunda, mas que a gente desconhecia. Por exemplo, tudo que Deus nos coloca a fazer, nas posições que Ele nos coloca, é manifestação do pensamento divino em nós. Já pensou isso? Manifestação do pensamento divino em você. O que você faz? Tudo que me aparecer na frente eu faço. Pensamento divino. Eu perguntei para um rapaz, não, eu sou padeiro, lá fora de madrugada para fazer pão. Você já imaginou que é pensamento divino na sua vida? Nossa, é mesmo. Acorda de madrugada para fazer pãozinho. Vocês se conectaram a isso? Conectaram, Jesus? O que você faz é um pensamento divino em você. Aqui, ó. Deus depositou no fundo da alma os germes de faculdades poderosas e variadas. Todavia, há uma das formas do seu gênio que está destinada a desenvolver. Tem uma que você está destinado a desenvolver, mas tem outras várias. Por isso tantas vontades. E você vê gente com 80, 90 anos, não sei o que é isso, andando de bicicleta, pulando de paraquedas, entrando em faculdade, tocando violão, fazendo judô. 1000 possibilidades de aproveitamento e enriquecer a existência. Sair da inutilidade e da ociosidade. As missões do ser, o seu destino, a sua ação na evolução do mundo, precisar-se-ão cada vez mais no sentido das suas aptidões. Então, o que você sabe fazer está relacionado à sua missão, no seu destino. Servo bom e fiel, porque fosses fiel no pouco. Está ligado? E você pergunta para a gente assim: qual é a sua missão na Terra? Qual é o seu destino? Como é que eu respondo isso? Sua missão é o que você faz.
Para você pode parecer pouco, em virtude de o convencionalismo nos provoca na terra. Mas para Deus é riquíssimo. E Ele confia isso a você. Mas e se a alma abusa desses dons? Quase não tem, né, gente? Se ela abusa dos dons, se as aplica às obras do mal, está vendo? Aplica às obras do mal. Tem talento, tem habilidade, tem aptidão, mas salvo. Talento, aptidão, habilidade. Está usando para quê? Apedrejar Estevão, perseguir cristão, mandar matar, destruir famílias. Aí Jesus falou: não, vem cá, Saulo. Vai padecer pelo meu nome. Só mudou intensidade e direção. Talvez seja essa a compreensão que nós vamos ter aqui hoje. Mudar a intensidade e a direção do que a gente sabe fazer, para dar sentido à vida. Continuar fazendo o que você foi feito, você veio fazer, mas mudar a direção. Aconteceu comigo. Eu achei, não vou ser representante de remédio minha vida inteira. Vou falar só de forma de medicamento. Intensidade e direção. Vou falar para vocês, minha vida mudou. E está mudando. Graças a Deus. Graças a Deus. E se por causa dos dons nasce a vaidade e o orgulho? Quase não acontece na terra, né? Com os famosos, só na mídia, nas redes sociais, nas paradas. Vaidade e orgulho. Vaidade e orgulho. 4. Com o que Deus deu para ela servir. Servir a Ele. Então eu vou ler para a gente pegar o entendimento. Se a alma abusa desses dons, se as aplica às obras do mal, se por causa deles nasce a vaidade e o orgulho, eu acho interessante, por causa dos dons, nasce a vaidade e o orgulho. Era para ficar humilde, simples, modesto. Não, ficou orgulhoso. Isso é algo que eu me policio demais. Tem lugar que eles aplaudem de palestra, eu tenho vontade de pensar em guardar mesa. Não é meu. Não é meu não, gente. Sou instrumento. Não é meu. Quem assistiu o filme Zé Igual? Curou, fez cirurgia em milhões. Ele falava: não sou eu, não era o careca. Era o mentor. Dr. Fritz. Não era ele. Vaidade por quê? O que você sabe fazer não é seu, não, é de Deus. Esse corpo físico que você tem não é seu, não, é de Deus. Só te emprestou para você usar. Não envaideça demais, não. Não se orgulhe, não. Porque, como expiação, deverá, preciso renascer em corpos incapazes de manifestar. Então, na próxima reencarnação, você vai vir em corpos incapazes de manifestar aptidão, essa aptidão, talento, engenharia. Você reencarna em corpos incapazes de manifestar os talentos, as aptidões. Viverá entre os homens como um gênio ignorado, humilhado, o tempo necessário para que a dor triunfe sobre os excessos do eu, da personalidade, e lhe permita retomar seu impulso sublime, sua caminhada momentaneamente interrompida, porque a gente, quando faz isso, interrompe a caminhada.
Então, quando a gente não só está enterrando talento, mas está interrompendo a caminhada, será preciso espiar. Vocês entenderam a grandeza disso? Foi igual na orla de Copacabana, um bar interessante lá, descobriram que o mendigo, puro farrapo, ficava no chão lá, tinha uma voz muito interessante. Convidaram ele para subir no palco do bar. Ele subiu, pegou o microfone e cantou, gente. Ganhava qualquer The Voice. Olha a situação. Um mendigo. Então ficaram o tempo necessário para que a dor triunfe a personalidade, que o levou ao orgulho, à vaidade em outras existências. É simples assim. Simples assim. Vocês compreenderam a parábola dos talentos? Eu vou pedir assim, vai chegar na sua casa, você vai pegar o capítulo 16, por favor, e vai lá. Não se pode servir a Deus e Mamon. A parábola dos talentos está aqui, deixa eu ler. Por favor, faz isso. Bem? Vocês vão entender. Porque aqui são nuances que a gente traz. Mas o que vai ser legal é que na continuidade do tratamento, que virá na sua mente, depois de estar no espiritual que nós estamos passando. E para encerrar, uma frase de Deepak Chopra, um indiano espiritualista. Ele fala assim: quando expresso os meus talentos e os coloco a serviço da humanidade, eu perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida e na vida dos outros. Vocês viram 45 anos passados? Eu não senti. Acabou. Quando expresso meus talentos, eu perco a noção do tempo. Fica temporal. Porque o intuito é servir. E servindo, não interessa o tempo. Não interessa. E vocês sabiam que vocês vêm aqui toda quarta-feira ou segunda trabalhar um talento? Alguém se arrisca? Qual talento a gente está trabalhando aqui? Um deles. Escutar. Ouvir. Nós somos tão falantes, né? Tão péssimos ouvintes. Mas quem diz é Sansão, na lei de amor do Evangelho. Ele diz assim: vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tende de algum modo mudado em vosso proveito, que aceita hoje muitas verdades que outrora rejeitastes. Daqui 100 anos aceitará também aquelas que ainda não puderam entrar no vosso cérebro. Então vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Vocês já imaginaram quantas pessoas estão precisando desse talento nosso lá fora? Só para escutar. Só para escutar. Ouve. Me escuta. Mas sem falar do seu problema. Só me escuta. Percebe? Por isso, quando a gente compara perdão com 1000 gols de Pelé, a gente precisa introjetar os talentos morais para entender das nossas capacidades e possibilidades. Então, pelo talento das paciências de vocês comigo hoje, uma gratidão, um grande abraço.